Fala aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Victor Batalha e sejam bem-vindos ao meu vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero lembrar e mostrar pra vocês a história e algumas reflexões, interpretações que eu considero lindas a respeito da mensagem do jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild, ou Bafo da Selva em português, como você preferir chamar. Esse vídeo aqui foi preparado com muito carinho, sério, e eu espero de verdade que vocês gostem. Aliás, vocês também vão estar vendo aqui umas cenas de trailers, alguns clipes meus jogando, só que eu também usei gameplays de um canal chamado Halberder84 e eu também usei gameplays de um canal chamado Eric Gameplay RJ. Ele usou a versão traduzida, né, em português pelo Ricardo Nogueira, e é da tradução Street Force Heroes. Eu vou deixar mais informações aqui na descrição e, sério, se você puder passar lá, porque eles são incríveis, eles têm vídeos incríveis. Sendo assim, vamos pro vídeo. Esse vídeo aqui não vai ser muito sobre a minha história, só que eu queria falar um pouquinho sobre a minha jornada antes de ter esse jogo. E eu já tinha jogado e ouvido falar sobre Zelda antes, só que em 2018 eu me interessei mais e tal, e aí eu acabei jogando o Zelda Ocarina of Time, que é um jogo bem antigo para Nintendo 64, de 1998 eu acho. E eu me apaixonei, sério, eu achei a história incrível e, tipo, mesmo não conseguindo entender muita coisa, e eu ficava assistindo um monte de tutoriais pra conseguir avançar no jogo, eu amei, assim como todo o resto do mundo, né? E até hoje considero esse jogo como um dos melhores jogos de todos os tempos. Então acho que eu acertei em cheio começando a jogar pelo Ocarina of Time. E pouco tempo depois eu ganhei um computador de aniversário, que foi em 2019 isso, eu lembro. E aí eu não me orgulho disso, eu não recomendo isso, só que eu baixei o emulador e aí eventualmente eu consegui acesso ao Zelda Wind Waker, que é de 2002, o Zelda Twilight Princess, que é um jogo de 2006, o Zelda Skyward Sword também, que é um jogo de 2011. E eu achei lindo. E eu lembro que eu ficava, sabe, impressionado com a história, com a franquia. Eu perturbava meus amiguinhos na escola porque um monte de jogos eram interligados e aí a história de Zelda se dividia em 3 linhas do tempo diferentes. E aí, nossa, eu lembro que eu perturbava muito todo mundo que eu conhecia falando sobre tudo que eu tava aprendendo sobre Zelda. E aí, nessa questão toda, não demorou muito até que eu viesse ouvir falar, né, do jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild, que todo mundo tava elogiando na época porque tinha ganhado de jogo do ano e tudo parecia incrível. E realmente tudo parecia ser incrível nesse jogo. Tipo, os gráficos, as músicas do trailer, que era emocionante, as histórias, né, ou no caso a história principal do jogo, as lutas que a gente fazia lá e tal, o envolvimento, tipo, tudo parecia ser emocionante. Mostrava o Link lá olhando as montanhas, as paisagens, nossa, era tudo muito bonito. E aí, desde esse momento, se tornou tipo um grande pequeno sonho pra mim um dia ter um Nintendo Switch, né, que é um videogame, pra conseguir jogar esse jogo específico, Zelda Breath of the Wild. E aí eu sonhei, eu esperei e eu consegui zerar alguns Zeldas que eu podia nesse tempo. E aí, finalmente, em maio de 2022, graças a Jesus, eu consegui comprar meu Nintendo Switch e também meu Breath of the Wild. E eu tô amando essa experiência. E eu amei muito jogar esse jogo, tipo, eu joguei, eu ri, eu me diverti, eu explorei por aí, vi aquele NPC que ele fica afundando no chão, eu achei tudo incrível. E além disso, eu ainda vi coisas nesse jogo que eu não vejo ninguém falando sobre. E como a gente tá esperando agora o lançamento da continuação, né, que é o Zelda Tears of the Kingdom, ou Lágrimas do Reino, que vai ser lançado no dia 12 de maio desse mesmo ano, eu queria aproveitar para lembrar para vocês a linda história que o Breath of the Wild apresentou, a atenção aos detalhes que esse jogo tem, e também que até mesmo algumas coisas presentes nesse jogo fazem sim muita alusão a coisas vindas diretas da Bíblia cristã. E é sério, eu não tô zoando. Vamos lá? Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. O jogo começa com essa cena tão incrível e misteriosa.
uma forte luz surge do nada, acompanhada de uma voz feminina que nos chama. E nesse momento a filha do rei, a princesa Zelda, estava acordando Link de um sono muito profundo. Descobrimos pouco tempo depois que Link estava dormindo ali por cerca de 100 anos. E a verdade é que Link foi um corajoso cavaleiro que lutou junto a outros 4 campeões, que logo vou falar sobre eles, do lado da filha do rei. Porém, um dia um grande mal ressurgiu, mal esse chamado de Calamidade Ganon, e os campeões infelizmente não foram capazes de vencê-lo. Os 4 campeões perderam suas vidas nesse dia e Link, que é quem controlamos no jogo, quase chegou a falecer também. Mas a filha do rei ouviu a voz do espírito da espada mestra, e então ordenou que o Link fosse posto no Santuário da Ressurreição, que é a caverna onde a gente acorda no começo do jogo. Eu gosto de pensar nesse momento inicial, porque o Link havia estado ali sozinho, envolvido pela escuridão por muito tempo, e ele foi colocado ali estando à beira da morte. E mesmo assim, uma forte luz alcançou ele naquele lugar, naquela escuridão, no meio daquela situação. E essa voz desperta ele e coloca ele de pé, sendo o primeiro passo que levaria Link a se tornar um corajoso cavaleiro de novo, e ainda mais, um cavaleiro ainda melhor do que o que ele foi no passado. E eu acho isso lindo. E sabendo o contexto que estamos, é difícil para mim não relacionar esse momento à passagem bíblica de Efésios, que diz: pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. Não muito tempo depois, essa mesma voz o guia e então o diz: Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Now go. Esse momento é forte demais. Essa cena, as palavras, a corridinha do Link junto com a música de fundo e o olhar tão lindo para a paisagem é simplesmente incrível. E outro detalhe interessante é que, como efeito colateral de ter sido colocado no Santuário da Ressurreição, né, para ser curado, o Link acaba perdendo todas as suas memórias no processo. Mas mesmo ele tendo perdido a sua identidade e boa parte, se não todas as memórias dele, ainda assim a princesa não desiste do Link. Pra ela, ele continua sendo o Link e ela simplesmente acredita nele e ela acredita que ele pode se erguer como um grande cavaleiro. Então, a Zelda acorda o Link trazendo sobre ele uma forte luz. E ela diz pra ele que ele é luz e que ele precisa deixar essa luz brilhar sobre o mundo de novo. Ela não acusa nem coloca medo nele, lembrando que um dia ele caiu diante do inimigo no passado, mas a filha do rei acredita no Link e ela traz luz sobre ele. Ela chama ele de luz e ela simplesmente diz vá, sabendo que o Link ainda é o Link, um grande cavaleiro muito forte e muito corajoso, que vai ser capaz de derrubar o inimigo que um dia o derrubou. E pensar nisso me lembra algo que Jesus nos disse há muito tempo, que é: vocês são a luz do mundo. E aí, pouco depois, no versículo 16, né? Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e glorifiquem o seu Pai, que está no céu. Nós também fomos escolhidos e denominados luz para esse mundo. Um tempo depois disso, temos um encontro marcante com o antigo rei de Hyrule, que é o pai da princesa Zelda, chamado de Rhombus Hyrule, esse é o nome dele. E ele aparece pro Link em forma de espírito. E nesse encontro, o rei conta um pouco sobre o que aconteceu no passado, 100 anos atrás. E ele diz que tinha uma princesa capaz de herdar o poder sagrado e um cavaleiro habilidoso do lado dela. E ele fala pro Link que o Link é esse cavaleiro habilidoso. E o rei também conta que no passado uma profecia surgiu, anunciando que um mal muito antigo, chamado de Calamidade Ganon, ia voltar. Sendo assim, foram selecionadas 4 pessoas das mais habilidosas do reino, que receberam a tarefa de pilotar as 4 bestas divinas, que são como 4 robôs gigantes, armas essenciais para vencer a calamidade. Essas 4 pessoas eram os campeões, e a princesa os comandava, e o Link também lutava ao lado deles, como um campeão.
E sobre as 4 bestas divinas, elas são a Vamedo, do povo Rito, e ela é representada pela imagem de um pássaro, e ela foi pilotada por Rivali, que foi um arqueiro excepcional do povo Rito. Segundo ele mesmo, né? Ele é o melhor arqueiro do povo Rito. Enfim, tem a Vahuta, do povo Zora. Ela é representada pela imagem de um elefante, e ela foi pilotada por Mifa, que era a princesa Zora naquele momento. Ela era uma moça forte e muito gentil, e ela também era amiga de infância do Link. Tem a Varrudania, que é do povo Goron. Ela é representada pela imagem de um lagarto e foi pilotada por Daruk, que é um Goron muito forte. E por fim, também tem a Vanaboris, do povo Gerudo. Ela é representada pela imagem de um camelo e ela foi pilotada por Urbosa, que foi uma líder imponente e muito respeitada pelo seu povo, né? No caso, o povo Gerudo. E cada um desses campeões tinha um certo grau de relacionamento com o Link também. O Rivali, por exemplo, não gostava e nem acreditava nas habilidades do herói. E Daruk admirava o Link e até inventou um apelido pra ele. Na verdade, ele ficava chamando o Link de Carinha. E a Urbosa conhecia o potencial do herói e a Mipha era apaixonada por Link. E ela estava sempre disposta a curar suas feridas com seu poder. O Link foi escolhido pelas deusas para empunhar a espada que sela a escuridão e o mal, que é a Espada Mestra, ou a tão conhecida Master Sword. E a missão dele era, com ela, enfrentar a calamidade de frente. E a princesa, com seu poder dourado e majestoso, estava encarregada de selar a calamidade de uma vez por todas. Só que, infelizmente, a calamidade ressurgiu e tomou o controle de todos os guardiões que lutariam pelo reino. E também possuiu as 4 bestas divinas. E, como eu falei aqui, uma profecia tinha surgido e essa profecia dizia que a calamidade ia voltar e que o poder para vencer a calamidade estava dormindo embaixo do chão. E aí a esperança do reino era que os guardiões que foram desenterrados e as 4 bestas divinas também fossem usadas a favor do reino para derrotar a calamidade. Só que o Ganon foi astuto. E quando ele acordou, ressurgindo de debaixo do castelo de Hyrule, ele não trouxe só a escuridão para a Terra, mas ele também possuiu todos os guardiões que tinham sido desenterrados e preparados para ser usados contra ele, e ele também possuiu as 4 bestas divinas, enfrentando os 4 campeões que pilotavam elas. E a calamidade era imparável e avançou destruindo tudo que via pela frente. Vilas e cidades foram queimadas e destruídas, e os soldados perderam suas vidas em batalha, inclusive o rei. Cada um dos campeões que pilotava sua respectiva besta divina faleceu, e o Link também teria falecido. Mas a Zelda despertou seu poder adormecido nesse momento, derrotando os inimigos ao redor deles. E então ela mandou que o Link fosse colocado no Santuário da Ressurreição, onde ele dormiu por 100 anos e então se levantou, sendo despertado por Zelda para poder derrotar a Calamidade, que estava sendo contida no castelo por ela esse tempo todo. A Zelda tá lutando contra a Calamidade no castelo esse tempo todo. E beleza, tem muita coisa acontecendo aqui. E o Link fica surpreso ouvindo tudo isso do rei. E acontece que o rei faz um pedido pro Link. O rei diz que sabe que não tem direito de pedir isso pra ele, porque, nas palavras dele, ele não foi capaz de salvar o seu próprio reino. Só que o rei diz que não tem nada mais que ele possa fazer, e ele pede para que o Link vá e salve a princesa Zelda, sua filha. E é óbvio que o Link aceita esse pedido. Após isso, o Link é direcionado a falar com uma anciã. Então ele recebe 2 missões muito importantes. A de recuperar as bestas divinas que estão sob o controle do Ganon, que é um pedido feito pela própria princesa Zelda, e também a missão de recuperar suas memórias perdidas, indo atrás de lugares familiares pelo mundo. E alguns chegam a dizer que a história do Breath of the Wild é fraca e tal, mas mesmo não sendo tão extensa assim, é uma história muito forte e ela chega a ser um tanto complexa assim, em certo ponto. No jogo você explora e faz as coisas na ordem que achar melhor, mas primeiramente eu queria falar sobre a missão que o Link recebe de recuperar as bestas divinas antes de enfrentar a calamidade. E eu quero falar sobre cada campeão e sua besta divina e sobre o que essa tão grande missão representa pra mim, porque na verdade todos nós nos deparamos com inimigos que aparentemente são mais fortes do que nós. Mas essas bestas nos mostram que sempre existiram ferramentas certas que, quando usadas, poderão nos levar à vitória completa sobre as nossas adversidades. Então, seguindo essa ordem, quando o Link entra na besta divina Vamedo, ele restaura ela e ele derrota o inimigo que estava lá, dominando ela. Então ele tem um encontro com o antigo campeão Rivali, em forma de espírito. E o Rivali reconhece a força do Link e ele o presenteia com a sua habilidade especial, que é chamada de A Ventania de Rivali, que é uma forte onda de vento que surge do chão por debaixo do Link, fazendo com que seja possível que ele tenha acesso a lugares mais altos. Link restaura a besta divina Varhuta e derrota o inimigo que a estava dominando. Então ele tem um encontro com a antiga campeã Mipha, em forma de espírito. E ela o relembra de sua missão de ajudar a princesa Zelda e o presenteia com a sua habilidade especial, que é a Graça de Mipha, que possui poder curativo, fazendo que, quando o Link esgotar seus corações, seja instantaneamente revitalizado, recebendo ainda um acréscimo de mais 4 corações.
Link restaura a besta divina Varrodânia, derrotando o inimigo que a estava dominando, e então tem um encontro com o antigo campeão Daruk, em forma de espírito. Ele o fortalece e o presenteia com a sua habilidade especial, que é a proteção de Daruk, que é como um campo de força que protege o Link por até 3 vezes antes de descarregar. E por fim, o Link restaura a besta divina Vanaboris, derrotando o inimigo que estava lá dentro dominando ela, e então ele tem um encontro com a antiga campeã Urbosa, em forma de espírito também, que o presenteia com a sua habilidade especial, que é a Fúria de Urbosa, que é tipo uma grande onda de choque, né, de raios, que se espalha tipo ao redor do Link, podendo atordoar os inimigos que estão ao redor dele. Cada um desses campeões leva sua besta divina, após restaurada, para um ponto específico e posiciona a besta divina mirando um grande laser na direção do castelo, que é onde está a calamidade. E as bestas ficam prontas para darem o tiro final assim que o Link for enfrentar a calamidade de frente. E é muito incrível poder progredir no jogo e tipo caminhar pelo mapa e ver tipo as bestas divinas assim posicionadas e aquele laser vermelho gigante apontado pro castelo assim, tipo dá uma sensação de que beleza, quando eu for lá eu sei que vai ser épico porque as bestas já estão preparadas para darem o tiro final. E aí é incrível e é bem assustador também. E pra mim essas bestas representam 4 altares que foram dominados, que foram derrubados quando Link caiu diante da calamidade. E esses 4 altares são o jejum, a oração, a leitura bíblica e a adoração. Sério, tipo o jejum que nos dá a habilidade para alcançarmos lugares mais altos, ou a oração que nos restaura e cuida das nossas feridas, que é um lugar onde a gente tem acesso a todos os momentos, a leitura bíblica que nos protege dos ataques do inimigo e a adoração que é capaz de atordoar todos os inimigos ao nosso redor. E esses altares, esses hábitos são ferramentas essenciais para que os nossos gigantes sejam derrotados. E eu me lembro de pensar sobre isso tudo e olhar para tudo que eu vivi recuperando a besta divina Varruta no domínio do Zora, por exemplo. E tudo que os Zora diziam fazia muito sentido pra mim, sério. Eu até anotei um monte de coisa no WhatsApp nesse momento. E vai e presta atenção no que os Zora falam quando você restaura a besta divina Varruta. A festinha que eles fazem e tudo mais, tudo que eles falam sobre você. Faz sentido pra você? Porque pra mim fez, bastante. E no meio dessa missão de recuperar as bestas, o Link chega a escutar alguns comentários sobre ele, tipo, ei, você é o campeão de verdade, né? Você é realmente o campeão que viveu há muito tempo atrás. Só que você tá diferente. Cadê aquela tua espada que é capaz de banir o mal e selar a escuridão e essas coisas assim? E aí, sendo assim, o Link ele parte em busca da espada mestra, ou a Master Sword. E depois de muito esforço ele consegue recuperar a espada mestra, a Master Sword, podendo finalmente carregar por aí a espada poderosa de 2 lados, que é capaz de banir o mal e a escuridão. E o Link chega a perceber que a espada sente prazer em ser empunhada por ele. E ela já conheceu diversos heróis, e ela reconhece que o Link é um herói de verdade, assim como os heróis que surgiram antes dele. Vale lembrar que existe um espírito vivo dentro da espada mestra, que é a Fi. E ela chega a falar com a filha do rei e ela também já direcionou pessoalmente um antigo herói que já viveu há muito tempo atrás, na jornada dele. E pra mim é muito difícil não relacionar a espada mestra e a Fi a essas passagens que dizem: e empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E também, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Assim que o Link recupera a Master Sword, ele relembra uma memória. E essa memória mostra a própria filha do rei colocando a espada lá, 100 anos atrás, dizendo que um dia o Link ia voltar lá pra pegar ela de volta. E essa cena é tocante demais, sério. E agora a gente vai falar da nossa missão final, que é a missão que nos resta antes de selar a calamidade, que é a missão de recuperar as nossas memórias, recuperar a nossa identidade. Passando por lugares familiares que foram retratados por diversas fotos presentes no nosso Chica-Slate, que é tipo um celular que a gente tem, que a gente ganha da princesa no começo do jogo, no caso que ela deixou pra gente, né? A gente recupera as nossas memórias perdidas. E cada uma dessas memórias é apresentada de um jeito perfeito. Nessas memórias aprendemos sobre o que aconteceu no passado, sobre a jornada dos campeões e principalmente da princesa Zelda, de buscarem estar preparados para enfrentarem o possível e então esperado ressurgimento da calamidade Ganon. Porém, mais do que isso, conforme recuperamos as memórias perdidas do Link, podemos observar algo ainda mais importante acontecer, que é o desenvolvimento do relacionamento de Link com Zelda. Vemos os dois que antes eram tanto quanto distantes um do outro se tornarem amigos, se tornarem íntimos um do outro. A própria Zelda escreve no momento em seu diário que chegou a conseguir arrancar palavras do Link, que como a gente sabe bem, ele não costuma falar muito. Ela sentiu sua insegurança porque o Link pensa que deve carregar todos os pesos do mundo,
mas ela estaria ali para ouvir ele falar livre e abertamente, e eles poderiam trocar seus fardos. O relacionamento dos dois vai se estreitando, se aproximando, crescendo com o passar do tempo, e isso se torna muito notório conforme o passar das memórias para nós. O Link se lembra de como era a princesa, ele se lembra de todos os momentos que passou com a filha do rei, seja conversando, seja em missão, seja brincando ou jogando conversa fora. Ele lembra dela, então ele também se lembra de quem ele era. Assim, tendo recuperado suas memórias, sua identidade, o Link escuta mais uma vez a voz da filha do rei, e ela impulsiona ele a ir pro castelo para derrotar a calamidade que fez ele cair, que trouxe escuridão e dor ao mundo, que agora separa eles dois. Link empunha sua Master Sword e então parte em direção ao castelo, derrotando todos os inimigos que o enfrentavam em seu caminho até a filha do rei. E no fim, o Link chega à sala superior, onde a calamidade está para ressurgir. O Ganon se solta e o Link enfrenta ele face a face. E é aí que um dos momentos mais épicos acontece. A gente vê os 4 campeões nas suas bestas divinas proferindo um ataque cooperativo incrível na direção do Ganon. Tipo, eles falam assim, chegou a nossa vez. E aí, tipo, os 4 juntos, eles ativam esse tiro gigante, assim, das 4 bestas divinas. E esse ataque, ele é capaz de reduzir a vida do Ganon pela metade. E é por isso que as bestas divinas eram tão importantes. O Link, então, enfrenta o Ganon empunhando a espada mestra e ele consegue derrotá-lo. Então, após enfrentar a outra forma da calamidade do Ganon, que é o Dark Beast Ganon, a filha do rei finalmente aparece e ela põe fim nele usando seu poder sagrado. E é aí que uma das partes mais lindas, se não a parte mais linda do jogo acontece, que é o discurso da Zelda depois da batalha contra o Ganon. E ela fala: I've been keeping watch over you all this time. I've witnessed your struggles to return to us, as well as your trials in battle. I always thought, no, I always believed that you would find a way to defeat Ganon. I never lost faith in you over these many years. Thank you, Link. The hero of Hyrule. Cara, ouvir essas palavras da filha do rei me trouxe uma sensação que eu não consigo descrever bem até hoje. Porque, tipo assim, jogando nesse jogo, entre muitos momentos doidos, engraçados, de aventuras, de exploração, de coisas épicas e incríveis, a gente também acaba passando por muitos e muitos momentos de solidão. Muitos mesmo. Seja explorando uma montanha de noite sozinho, em silêncio, ou indo firmemente em direção a um objetivo principal, passando a noite diante de uma fogueira, ou até mesmo estando em casa. Muitas das vezes, nesse jogo, a gente é rodeado por um sentimento muito forte de solidão. E alguns dizem que talvez o Link tenha sentido vergonha por ter caído no passado. E eu acredito que também o forte peso de enfrentar o Ganon face a face em seus ombros. Só que no fim de tudo, ele vence. E ele ouve essas tão doces palavras da princesa. E no caso da gente, né, como jogadores, é como se nós também tivéssemos vencido e a gente estivesse ouvindo essas palavras dela. Mesmo sentindo, né, tanta solidão na pele do Link, a gente vê que a gente nunca esteve sozinho. Porque, cara, saber que alguém estava nos observando, vendo nossas lutas, é simplesmente inacreditável. Não estávamos sozinhos todo aquele tempo, pois a filha do rei estava lá, vendo, acreditando, sabendo que seríamos capazes de vencer o mal que um dia nos derrubou. E essas palavras para mim soam como se fosse o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, me dizendo. E eu sei que essas palavras também soam dentro de vocês, como se representassem algo mais, e elas representam sim. Um leve segredo é que a princesa Zelda, na verdade, é a reencarnação de uma deusa que deixou a sua divindade de lado para poder viver para sempre do lado daquele a quem ela tanto amava. E a Zelda, a filha do rei, ela me lembra o filho do rei, que morreu por amor a nós, para viver conosco, que vê nossas lutas, cuida de nós e das nossas feridas, que nos levanta, nos ilumina, nos arranca da escuridão e da morte. Ele nos dá forças, nos abraça, conhece bem quem nós somos, ele acredita em nós e ele deseja nos ouvir falar livre e abertamente. Ele nos convida a dividirmos nossos fardos com ele. E bem, gente, é isso. E essa foi a história, ou melhor, essa foi a mensagem de The Legend of Zelda Breath of the Wild.